outra janela, YouTube. Tem que compartilhar a guia para... Dá para ver? Tá. O áudio. Trazendo que o cuidado paliativo, a Agora gente sabe sim, não entendi isso. que o grande Dá só uma referencial, o pausinha grande pra pilar nós, do você. cuidado paliativo é o conforto. Como? Isso, só dá uma pausinha. Pessoal, bom dia, então. Me perdoa aí, viu? Isso não é desfeita, mas eu tenho essa apresentação que eu fiz, e é uma das que eu estava mais inspirado a falar sobre comunidade compassiva, que foi na USP, e aí essa hora a voz é até melhor do que agora de manhã, fica parecendo um besouro. Então, eu vou produzir aqui, a Sinara já está passando para nós, e aí eu vou, a hora que acabar a apresentação, a gente discute, a gente comenta, tá bom? É idêntico com a minha apresentação ao vivo. Perfeito, Alex. Tu me fala na hora de parar, tá certo? Tá, fica tranquilo. Tá. Qualidade de vida, né? Na busca da gente trazer dignidade humana. Esse cuidado, ele é um cuidado que a gente sabe que tem que ser multidimensional, e os dois principais pilares do fazer o cuidado paliativo é o controle de sintomas e a comunicação eficaz. A gente sabe disso, o quanto é necessário o cuidado paliativo, especialmente numa população que a gente tem visto em cima de um perfil epidemiológico e demográfico diferente. Porém, a gente convive com algumas condições que não são ensinadas muitas vezes, que não são citadas muitas vezes, que é uma situação de vulneração. A gente é acostumado a falar de vulnerabilidade. E eu aprendo a cada dia muito com os assistentes sociais. Para mim, é uma profissão-chave que faz o enlace em todas as outras quando a gente fala de sociedade. O diagnóstico social, que é do assistente social, não a percepção da dor social. A percepção da dor social ela é de todo mundo, quanto a dor psíquica, a dor espiritual e a dor física. Mas o diagnóstico familiar, o diagnóstico social, é algo muito próprio do assistente social, legalmente falando, e eles têm a capacidade de nos ensinar que há uma diferença muito grande em uma pessoa que tem risco de alguma coisa e uma pessoa que já está no problema. Na condição de favela, que é uma área de vulneração, é muito comum a gente pensar que a atenção primária à saúde, e é o certo, ela que é a grande ordenadora e coordenadora do cuidado, ela dá direção para o cuidado que essas pessoas precisam. Porém, eu trago aqui uma cena muito, muito clara, que é uma cena da Rocinha, de milhares de casas, aonde o IBGE fala que nós temos 70 mil habitantes, e a gente sabe que já são mais de 220 mil, em que a gente encontra cenas assim, não é raro. Um senhor que mora na Rocinha há muitos anos, morava na Rocinha há muitos anos, desenvolveu um câncer hepático, foi tratar num hospital de referência oncológico na cidade do Rio de Janeiro. Quando ele volta de alta, ele volta com um encaminhamento extremamente bem feito, um receituário da equipe multiprofissional, do enfermeiro, da fono, do médico, muito bem feito. Mas ele traz ele para poder fazer a continuidade do cuidado. Porém, quando ele chega no território, ele encontra uma atenção primária sobrecarregada, subdimensionada, ele tem uma população muito superior àquilo que ele tem para atender, e que quando a gente está fazendo visita na Rocinha, o pessoal do tráfico chama a gente para falar que tinha uma casa com mau cheiro,
E a gente chega nessa casa e encontra essa cena. Essa cena eu já tinha virado ele, já tinha coberto ele. Esse senhor estava sendo comido vivo por ratos. É a cena mais clara que eu já vi na minha vida do abandono. Da dor social do abandono. Em que a pessoa não consegue acessar o seu direito e a continuidade do cuidado. Acho que é interessante a gente falar de um desfecho. O desfecho desse senhor é que nós pegamos ele, no primeiro momento demos banho, fizemos higiene oral e levamos ele para a UPA da Rocinha, onde ele foi cuidado por mais 2 dias. Ele foi confortado. Ele teve, de alguma forma, cuidados paliativos. E aí eu deparo com algumas pessoas que falam assim, mas o ideal seria o cuidado paliativo precoce. Que dó. Concordo. O ideal seria o cuidado paliativo precoce. Mas o que dó, nós não podemos aceitar. Por que que não? Dó é um sentimento de quem é simpático. Nós precisamos avançar da simpatia para a empatia e entender que aquilo que faz com que o outro sofra e repercute em mim a minha dor, repercute em mim a minha dor, isso é empatia. E que compaixão é o ato de quando a gente, em grupo, pensa que essa cena não é digna de dó, é digna de ação. Que nós precisamos tirar ele desse contexto e que por mais que ele tenha apenas 2 minutos de vida e que eu consiga ele sentir dignamente cuidado nos 2 últimos minutos, valeu a pena eu ter nascido e valeu a pena eu ter defendido o meu papel como profissional de saúde. Saúde, hoje a gente sabe que o conceito de saúde ele é muito claro hoje. Ele não é mais a ausência de doença há muito tempo, né? Mas ele é sinônimo de bem-estar. Então, promover saúde é promover bem-estar. E Heidegger já falava que cuidado, a palavra cuidado, é ocupar-se do bem-estar do outro. Então, quando eu promovo saúde, independente da fase que eu pego a pessoa que eu estou cuidando, o nosso papel é promover saúde ao outro. Mas quando eu tento promover saúde num contexto tão complexo, isso pode me gerar uma condição que muitas vezes falam de fadiga por compaixão, porque compaixão é quando eu faço. Fadiga por compaixão é quando eu canso de fazer. Mas eu costumo corrigir que muitas vezes nós temos a fadiga por empatia. É quando eu tenho desejo de aliviar. Quando a dor que dói um outro repercute uma dor em mim e eu não tenho o que fazer, essa é adoecedora. Essa é a grande causadora do burnout. E olhar para isso nesse contexto e perceber que há uma dor social de uma sociedade, nos chama a discutir políticas municipais, estaduais e federais que olhem para uma população em vulneração. Em que a gente encontra uma senhora cuidando dos seus 3 filhos, alguns contidos, para que ela possa, em algum momento, vender bala no trânsito para poder comprar comida para eles. Onde a gente encontra uma cuidadora que precisa voltar com fralda para casa e encontra impedimento de ir até a sua casa, onde a mãe é acamada por mais de um dia, por uma questão de confronto por fragilidade na segurança pública. Locais onde a gente tem acesso difícil para chegar e que determinados becos e vielas e locais são verdadeiras faixas de Gaza, em que a parede de uma casa de uma assistida nossa está totalmente marcada por tiro de fuzil. Isso foi esse mês passado. A gente continua em 2023
num local que é menos de 5 quilômetros de um dos metros quadrados mais caros do Brasil, que é o Leblon, e a gente encontra um jovem desnutrido de 23 anos, com vários carrapatos pelo corpo e na parede da casa, onde a gente encontra uma senhora com uma condição ameaçadora de vida, aonde o locus de cuidado, o seu domicílio, que é muitas vezes o nosso santuário, é isso. E sua cama é simplesmente um papelão. Então, a dor e o sofrimento social é uma condição onde as pessoas sofrem. Eu não vou mergulhar nisso, porque a próxima fala vai ser sobre isso. É onde as pessoas sofrem quando há estados de privação material, com a perpetuação da injustiça social e com a perda da liberdade em todas as suas formas de expressão. E isso, para nós do cuidado paliativo, é muito importante, porque leva a um risco aumentado de morte infeliz, que é a mistanásia. E inúmeras vezes a gente depara com a morte infeliz. Eu tenho discutido muito a frase de Dame Cecily Saunders: o sofrimento humano é intolerável quando ninguém cuida. Porque eu tenho encontrado várias pessoas sendo cuidadas do seu jeito, da forma com que a comunidade se organiza para cuidar dela, e o sofrimento ainda assim continua intolerável, porque ela não consegue acessar o direito mínimo. Ela é cuidada, mas ela é cuidada por uma condição em que o cuidado paliativo, enquanto filosofia, mas muito mais enquanto prática assistencial baseada em evidência muito maior do que pegar na mão do outro, do que um palifofismo, não consegue chegar. Não é um cuidado paliativo da música, do tocar, que é extremamente digno, mas é o básico. Onde foi muito bem falado na aula anterior aqui, que muitas vezes a gente não consegue nem de pirona para chegar nessa casa e controlar o pior indicador de morte ruim que a gente tem, que é o controle de dor física. Então isso é uma realidade que a gente vive no Brasil. Algumas estratégias mundiais, né, têm sido desenvolvidas para ampliar, de alguma forma, o acesso aos cuidados paliativos em locais precários. E as comunidades compassivas é uma possível estratégia que permite a possibilidade de mudança no cenário do cuidado paliativo no nosso país, inclusive pensando nessas condições de precariedade em que a gente convive. Esse nome, comunidade compassiva, ele é derivado de um conceito da Organização Mundial de Saúde, que são cidades saudáveis, ou comunidades saudáveis, em que as pessoas em determinados países desenvolvidos se organizam em prol de uma determinada causa que, de alguma forma, é gritante naquela cidade. Seja dependência química, seja hipertensão arterial, seja tabagismo. Gente, eu vou precisar tirar o WhatsApp. Vocês me desculpem que eu esqueci. Porque tá dando um sonzinho para vocês aí, e isso é muito chato. Isso aí são falhas de percurso, viu, gente? Quem chegou depois já tá pensando assim, tem um dele falando e um dele calado. Isso. Ou confusão, hein, Alex? Opa. Em alguns países, a gente sabe que... Em alguns países já desenvolvidos, a gente sabe que eles se organizam em comunidade e entendem, é uma coisa que nós, enquanto Brasil, precisamos evoluir ainda mais nisso, entendem que quando o artigo 196 da Constituição Federal do Brasil fala que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, nós, enquanto pessoas, enquanto cidadão, enquanto civis, nós também somos Estado. E que é uma corresponsabilidade nossa cuidar da saúde nossa e dos nossos. Então, comunidade compassiva, ela tem 3 elementos chaves importantes. A sociedade é o motor de mudança,
A compaixão é o eixo transversal, aquilo que nós falamos agora há pouco. A compaixão, quando eu trago a compaixão, eu quero que a gente retorne sempre ao conceito de compaixão não é algo subjetivo, é algo objetivo, é fazer pelo outro. E às vezes a gente esquece, Foucault fala isso muito bem, né? Que a micropolítica, ela se organiza em sociedade quando há carência de alguma coisa, para que a própria sociedade possa cuidar dela. E a compaixão é algo que vem muito disso. Quando eu percebo que há sofrimento em outro, e aquele sofrimento repercute em alguma dor em mim, eu me organizo para aliviar a dor dele, porque na verdade eu estou aliviando a minha dor. Então a compaixão é um eixo transversal, e a sociedade é o motor da mudança, e um elemento chave, que é a criação de rede de atenção, ele vem da própria comunidade. Portanto que não tem receita de bolo, receita fechada. Tem experiências, relatos de experiências de como foi fundadas, mas não é receita de bolo. Então, o movimento Comunidades Compassivas, ele é baseado na necessidade das próprias comunidades. E quando a gente fala comunidade, isso pode ser bairro, escola, congregação de fé, favela. Conscientizarem e assumirem a responsabilidade na promoção da sua própria saúde, incluindo o processo de doenças crônicas e avançadas, especialmente nos cuidados paliativos. Há pessoas elegíveis aos cuidados paliativos, ou seja, é um determinado grupo de pessoas de uma determinada comunidade que se organiza para ser parte do cuidado em que pessoas daquela própria comunidade precisam. A palavra parte do cuidado ela é importante, porque não é a comunidade assumir o cuidado dessas pessoas. É a comunidade entender que ela é parte do cuidado. Que para a continuidade do cuidado, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de acontecer, eu dependo dos equipamentos de saúde instalados no país, no estado, nos municípios, mas eu dependo de uma engrenagem importantíssima que é a comunidade. No Encontro Internacional de Cuidados Paliativos na Bélgica, o último, o encontro foi totalmente transpassado pela palavra comunidade compassiva, porque a grande engrenagem que sustenta a continuidade do cuidado, a gente sabe que é a própria comunidade, né? E a gente convive com isso, hoje, com uma mudança no perfil da população muito grande, né, gente? Especialmente no Brasil. Nós temos uma expectativa de vida aumentada, ou seja, as pessoas vivem mais, mas elas vivem mais, muitas vezes, com doenças crônicas não transmissíveis. E isso demanda um cuidado e o apoio institucional e governamental ainda mais aumentado. Então, nós temos algumas características. Aumenta a expectativa de vida, aumento das doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, o perfil epidemiológico, famílias diminuídas, famílias de 0 e 1 filho já nasceram. Quando alguém hoje fala assim que tem 3 filhos, o pessoal já fala assim, 3? Nossa Deus! 3 filhos. Então, quem vai cuidar de quem? Movimentos como esse foram iniciados em outra época, né? Um dos primeiros foi na Austrália, em que a Universidade de La Trobe financiou uma unidade experimental de cuidados paliativos, e esse sociólogo e médico, Alain Kelleher, ele começou a fazer ambulatório de cuidado paliativo e ele notava que as pessoas eram bem internadas, controlados sintomas, no ambulatório bem controlado e controlados sintomas. Mas quando a pessoa ia para o domicílio, mesmo tendo uma rede de atenção domiciliar robusta, ele não conseguia sustentar o cuidado e ficar onde ele queria. E aí ele começou a capacitar pessoas no entorno desse ambulatório para cuidar das pessoas elegíveis a cuidados paliativos, especialmente os predominantes e exclusivos, naquela região. E isso funcionou.
Na mesma época, e sem um conhecer o outro, em Kerala, na Índia, o Suresh Kumar, que é outro médico, organizou as primeiras comunidades compassivas ali, que nada mais é do que capacitar a comunidade a olhar para a sua própria comunidade, para aliviar o sofrimento das pessoas que moravam naquele entorno. Então, algumas iniciativas no Brasil, no mundo, já existem sem esse nome, sem uma metodologia própria. Porque não é um programa de certificado que oferece um selo de aprovação, nem subscreve uma definição única de comunidade compassiva. Porque organizar uma comunidade compassiva, como eu falei, compõe de ações motivadas pela compaixão, e isso pode ser num bairro de luxo. Isso pode ser num condomínio fechado. Eu vou dar um exemplo, que a favela, o meu olhar ampliado foi sobre esse local, por N situações, mas eu conheço uma pessoa que tentou organizar uma comunidade compassiva em Copacabana, não sei se você sabe, é um dos bairros do Brasil que tem o maior número de pessoas idosas, e é um bairro que não é pobre, e que a gente já tem ficado sabendo que não é raro encontrar pessoas idosas mortas, fechadas em seus apartamentos, porque não tem rede de apoio e ninguém acha. Então, essa amiga minha, que é médica, tentou organizar uma comunidade compassiva em um determinado local em Copacabana. Ela não conseguiu. Ela não tem conseguido, porque o vizinho do prédio não conhece quem está no andar dele. Na favela é fácil. Num beco, todo mundo conhece todo mundo. Come junto, briga junto, levanta junto, escuta 8 músicas no mesmo lugar. Isso não é difícil, né? Então, esse olhar ampliado meu por todas essas situações que eu pude falar para vocês foi para esses lugares, favelas. E quando a gente fala comunidade compassiva, as pessoas acham que a gente está falando a palavra comunidade é favela. Não, comunidade é de um grupo de pessoas de um mesmo espaço que convivem. A palavra favela, eu queria só lembrar que a gente pode usar a palavra favela. A gente pode usar a palavra favela. Para quem não conhece, a palavra favela ela é nome de uma árvore, de um arbusto, do interior do Nordeste brasileiro, né? Lá no Nordeste brasileiro, especialmente naquela região de Canudos, onde o pessoal, quando guerreava lá em Canudos, durante o dia eles estavam no confronto e à noite eles iam para um morro que tinha do lado, lotado de árvores, que chamava favelas, porque davam sementes com as favas bem juntinhas, e quando eles voltaram para o Rio para poder receber os seus ordenados, eles perceberam uma situação em que não pagavam os honorários facilmente, eles iam para o morro que tinha do lado onde eles ficavam, que hoje é a favela da Providência, e eles começaram a falar assim, esse morro aqui está parecendo o Morro das Favelas. E foi falando, favela, favela, e as Sementes Unidas diziam respeito à união deles para aguentar esperar ali para receber os seus direitos. Tanto quanto a invasão dos periféricos, das pessoas periféricas, dos negros, que foram para aquele local também, para resistir, sobreviver. Portanto, que favela hoje, ele é nome de resistência. Quando você anda pela zona sul do Rio, Leblon, você encontra pessoas do Leblon com camisa ou boné escrito favela. Isso diz respeito à resistência, então pode usar o nome favela. E é interessante a gente entender que se as favelas brasileiras formassem um estado, hoje seria o 3º maior estado do Brasil em população. Cadastradas são 13.151 favelas mapeadas. São comunidades vulneradas. Pra vocês terem noção, a cidade do Rio de Janeiro, a megalópole, 1/4 da população mora em favela. 24% das pessoas moram em favela. E aí eu introduzo a palavra vulnerada,
que vem de vulneração. Como eu disse, os assistentes sociais têm me apresentado definições interessantíssimas, que a gente da saúde fica na nossa bolha e não conversa com o todo, e diferencia para nós vulnerabilidade e vulneração. Vulnerabilidade é uma condição potencial para algo, vulneração é uma condição concreta. Então a favela vive uma condição concreta de sofrimento. É uma população vulnerada. E foi nesse contexto que, quando eu tinha acabado meu mestrado e tinha pesquisado como as pessoas adoecem e morrem nos hospitais pelo olhar do técnico e auxiliar de enfermagem, que é uma população também totalmente subestimada no que diz respeito à percepção dele de vida e morte, e é quem está na beira do leito. Ele é que segura o rojão. Eu fui querer pesquisar para o doutorado, é uma história longa aí que não justifica nesse momento, mas que eu quis pesquisar nesse momento como as pessoas adoeciam e morriam nesse contexto da favela. E aí eu fui até a Associação de Moradores do Vidigal e da Rocinha e encontrei essas mulheres na Rocinha que elas já procuravam pessoas com doenças ameaçadoras de vida para ajudar as famílias com alimento, com banho, com ajudar a lavar as fraldas. Isso é um erro muito grande nosso quando a gente quer implantar alguma coisa ou pensa em alguma coisa. A gente quer levar uma ciência nossa fechada de artigos e de livros e impor no lugar. Na fase do diagnóstico é necessário a gente ouvir quem já está ali, o que eles já fazem. A gente precisa disso. E essas mulheres já faziam algo. E, na verdade, no primeiro momento, minha pesquisa não virou absolutamente nada. Porque quando eu comecei a visitar as pessoas, encontrar aquelas cenas que eu mostrei para vocês, eu comecei a perceber que essas pessoas, na hora, não tinham ter que ser somente investigadas, tinham que ser cuidadas. E aí, no decorrer aí de mais de 5 anos, eu, mais essas mulheres, né, e outras mais, como sempre a mulher protagonista do cuidado, nós começamos a entrar em determinada casa, via um sofrimento, não era para coletar dados só, a gente tinha que olhar com um olhar empático e fazer compaixão para diminuir o sofrimento humano. E é claro, eu não dou conta disso. Eu sou enfermeiro. Eu preciso da psicologia, eu preciso do assistente social, preciso do médico, da TO, da FON, da FIS, da Nutri, do advogado e de um grupo grande de pessoas, do capelão, para poder diminuir um sofrimento que muitas vezes é multidimensional, a dor é total. E aí eu fui montando uma rede de amizade com pessoas paliativistas que eu conhecia para me ajudar a fazer algo melhor por esse povo. Não sabia o que era comunidade compassiva. Foi quando me chamaram para falar no primeiro Congresso Carioca de Cuidados Paliativos sobre cuidados paliativos em favela. Eu falei, gente, eu não sabia que eu estava fazendo realmente isso. Eu moro em Minas e no Rio. A minha universidade é em Minas. E essa ida minha lá e vinda era porque eu fazia uma pós em gestão pública, mas eu acabei a pós em gestão pública e continuei indo uma vez por mês, com o intuito de pensar no laboratório para doutorado, mas pensar na compaixão na vertente do cuidado paliativo para essa população tão sofrida. Portanto, que as pessoas me perguntam assim, por que você é mineiro e foi fazer isso na Rocinha? Primeiro que foi por acaso que eu encontrei esse grupo numa tentativa de coletar dados, e eu me encantei pelo que elas já faziam e quis continuar com elas. Segundo, que é porque quando eu pensei em estruturar um modelo, eu pensei na Rocinha como maior favela da América, né? Até hoje, o pessoal agora tem falado que é o Sol Nascente em Brasília, mas favela no contexto de aglomerado subnormal, morro, a Rocinha ainda é a maior, e enquanto população aglomerada ainda é a maior, para visibilidade mesmo, para aparecer. Porque se você for lá no Japão e perguntar o que é Rocinha, todo mundo conhece. Um lugar que ficasse marcado mesmo. E aí, nesse evento, uma pessoa me falou que isso tinha um nome. E que o nome disso era comunidade compassiva.
E aí eu fui pesquisar e achei Suresh Kumar, Alan Keleir, e vi que o que eu estava fazendo, de fato, era comunidade compassiva. Foi onde eu precisei, nesse momento, convidar algumas pessoas, e essas foram uma das primeiras pessoas que eu convidei, Liana e Jefé, que são enfermeiras da UFRJ, professoras, Lívia, que é médica, do Serviço de Atenção Domiciliar no Rio de Janeiro, coordenadora médica, Ana Cláudia Arantes, que tinha ido nesse congresso, Hernani, que é fisioterapeuta da Fiocruz, para que eles me ajudassem, de alguma forma, a estruturar um grupo de comunidade compassiva para aquilo que eu estava fazendo, porque eu me deparei, eu estava cuidando de 29 pessoas da Rocinha no Vidigal, eu e elas. E isso era impossível, eu morando em outro estado e dando suporte via WhatsApp para isso tudo, estava quase que impossível. E aí foi quando a gente estruturou a Favela Compassiva. Eu acho que é interessante apresentar para vocês como que funciona a Favela Compassiva Rocinha Vidigal. É aquilo que eu falei. Não é como funciona a comunidade compassiva, porque cada lugar vai desenvolver do seu jeito. Cada lugar tem uma realidade. A Favela Compassiva Rocinha Vidigal funciona assim. Nós baseamos na EAPC, que fala de um treinamento básico de cuidados paliativos para leigos, de 20 horas, de 20 a 40, mas nós adotamos 20 horas, em que a gente faz uma formação básica para moradores da comunidade, tanto do Vidigal quanto da Rocinha, de cuidados paliativos básicos para leigos. Eles, no seu movimento diário na comunidade, eles encontram pessoas elegíveis a cuidados paliativos, fazem uma pré-elegibilidade, contactam com a gente, que é da coordenação do projeto, porque ele é um projeto de extensão minha da UFSJ, delas da UFRJ. A gente fala, ok. Nós temos hoje 7 grupos na Rocinha e 3 grupos no Vidigal, de profissionais. Cada grupo tem que ter, no mínimo, respeitando a EAPC também, um médico, um enfermeiro, um assistente social por grupo, e a gente tem de forma transversal, móvel, psicólogo, TO e fono, nutri, eu tenho medo de esquecer algum, gente, fisioterapeuta, que são móveis nas nossas visitas, e a gente sobe para fazer o mutirão. Nós temos uma sede tanto na Rocinha quanto no Vidigal, uma casa, em que durante o mês ali tem fralda, tem material de curativo, tem tudo aquilo que a gente pode apoiar a unidade básica de saúde com as pessoas que estão em casa e apoiar o serviço de atenção domiciliar, né, com cama hospitalar, com colchão pneumático. E eles reúnem nessa casa toda semana para fazerem sopa para as pessoas acamadas ou restritas ao lar. Então nós temos uma sede aonde nós subimos enquanto profissionais de saúde, 7 grupos da Rocinha, 3 grupos no Vidigal. A gente faz o round pré-visita para ouvir os voluntários locais. A gente faz a visita domiciliar. A gente gera uma reunião pós-visita, que é o round de discussão. A gente estrutura, quando esse paciente é elegível de fato, um plano de cuidados, um plano terapêutico singular. E a primeira coisa que a gente faz após isso é fazer conexão com a rede de atenção à saúde. A APS, por mais que ela é abarrotada, a grande ordenadora e coordenadora do cuidado é a APS e é o SUS. Então a gente compartilha esses casos com a rede de atenção à saúde. Aqui é um exemplo disso, que são coordenadoras das unidades de saúde da Rocinha, que a gente estava em reunião. A gente compartilha com eles, fecha pontos em comum, e tem que ficar muito claro para todo mundo que a comunidade compassiva não é um serviço substitutivo. Ele é um serviço de apoio. Ele é complementar. E a gente complementa a APS como serviço de apoio voluntariado a essas pessoas para a gente diminuir o sofrimento humano. Quando essas pessoas têm alguma carência material, medicamento, fralda, cama, colchão, geladeira, seja o que for,
nós temos um grupo de WhatsApp, que são voluntários apoiadores, que nos ajudam a suprir essa necessidade dessas pessoas para serem cuidadas dignamente. Aqui, eu trago um exemplo para vocês de etapas de implementação da comunidade compassiva, Favela Compassiva Rocinha Vidigal. Nesse artigo, isso é um artigo nosso que saiu agora em setembro de 2023, numa revista muito boa, que é fruto especialmente de parte do mestrado de um aluno meu que está fazendo o primeiro mestrado em comunidade compassiva no Brasil. Então, um grupo de pessoas construiu esse artigo onde a gente mostra que a gente faz um contato inicial com a comunidade a fim de identificar lideranças locais e moradores voluntários para o projeto. A gente treina essas lideranças e esses voluntários. A gente busca por profissionais de saúde e apoiadores voluntários para compor a equipe do projeto. Vai atuar localmente à distância, em todas as esferas de cuidado. Na realização de visitas, a gente faz a elegibilidade, o médico elege se a pessoa está com um prognóstico de ameaça à continuidade de vida, e o perfil que nós atendemos é um cuidado paliativo utilizando a estratificação do pessoal do Cariri. A gente cuida de pacientes em cuidados paliativos predominantes e exclusivos. A gente busca apadrinhamentos para aqueles pacientes por voluntários locais, por profissionais e apoiadores de pessoas eleitas para o projeto. Então, o morador, ele vira padrinho de um paciente, um desses grupos vira padrinho desse paciente, e um apoiador externo vira padrinho quando esse paciente precisa de alguma ajuda material. A gestão do projeto, a gente tem um olhar ampliado para as demandas das pessoas atendidas, treinamento com voluntários locais e profissionais, integração com a extensão universitária, e esse é o ponto importantíssimo. Integração do projeto com a rede de atenção à saúde local do território. Então, esclarece-se que as fases de implementação e execução do projeto ocorrem por vezes de maneiras sobrepostas, visto que a comunidade e as pessoas implicadas são atores vivos, imersos no território com seus cotidianos. Não vai acontecendo ciclicamente, né? Isso é o artigo, para quem quiser consultar ele, né, com mais detalhe, e é quando a gente consegue, né, estamos aqui nós, né, Jefé, Lívia, Matheus, que é o aluno, eu e Iliana, né, na construção desse projeto. Marcela, que é uma querida também, que está fazendo seu mestrado com a gente, vai discutir, está quase defendendo sobre espiritualidade dentro da comunidade compassiva, né? Aqui algumas fotos, eu prefiro trazer algumas coisas para a gente ganhar tempo, para que vocês possam perguntar, discutir, ficar mais à vontade. Aqui é uma foto de formação de voluntários locais. Aqui é um dos papéis do voluntários locais. Aqui eu até fiz questão de pegar essa foto, que é uma que ela está com uniforme da onde ela trabalha. Eliane, nossa voluntária local, no horário de intervalo dela do transporte escolar, ela vai dar alimento à afilhada dela. Aqui, Joana, ficando de acompanhante com o seu afilhado. Aqui é uma imagem da nossa sede, onde a gente confecciona o sopão, e esse sopão, tanto ele é servido para os nossos pacientes, como para os nossos voluntários locais, mas a gente tem uma tarefa importantíssima também, que é a gente pegar o cuidador de um paciente, a dona Francisca, a esposa do Sr. Raimundo, que é um paciente assistido por nós, algum voluntário ficar na casa dela para ela vir tomar sopa junto com o pessoal da comunidade, para que ela possa sair de casa um pouco e vir estar com esse pessoal. Nós temos a alegria de ter um projeto amigo, que é o Saúde.contato, onde a Mari, que é uma educadora física, ela faz o cuidando do cuidador para nós. Ela tem um projeto que tanto cuida dos familiares e cuidadores dos pacientes, quanto dos nossos voluntários locais, dos nossos moradores, né, que apadrinham os pacientes. Aqui
é uma foto antes do mutirão, onde a gente está preparando para sair para o mutirão, são os voluntários profissionais. É interessante ver que tem os moradores, junto com alunos da extensão, junto com profissionais de saúde, mestrandos, né, acadêmicos, profissionais de outro estado que viajam para poder fazer comunidade compassiva conosco. Aqui é um pouco dos nossos voluntários apoiadores que nos ajudam com sopão, com medicamentos, com suplemento nutricional. A Nami, que foi uma grande apoiadora nossa, inclusive mesmo após ter falecido, ela pediu que o dinheiro das coroas de flores dela fosse revertido não para coroa de flor, mas para doação, para que pudesse ajudar algum projeto. E ela tinha um carinho muito especial por nós, da comunidade compassiva, e os pais definiram que 52 mil ficaria conosco. Nós ganhamos uma casa de 3 andares da Rocinha e foi cedido para nós um espaço no Vidigal, que nós estamos gastando muito com reforma. Esse dinheiro nos ajudou muito. E um grande apoiador nosso, que é o Andréas Kisser, né, guitarrista do Sepultura, um grande amigo, um grande padrinho, que desde a morte da sua esposa, Patrícia Kisser, ele desenvolveu um festival chamado Patfest, que coincidentemente é essa semana, na quarta-feira, eu estarei, né, aí em São Paulo para esse evento. Esse ano vai ser que a renda é 26 de revertida novembro, viu, para gente? a favela compassiva. É quando esse ano? 26 de novembro. Eita, Alex. Só os amigos. Não, é aberto. Não, eu tô dizendo que tá só com os amigos. A gente querendo aqui, a gente já tá falando, a gente quer um igual, mas aí, ai meu Deus, mas vamos lá. Vamos lá. Tá terminando, tá, gente? Rocinha Vidigal, nos permitindo melhorar muito a nossa atuação junto a essas duas comunidades, a reforma à nossa casa. Aqui é foto dos nossos mutirões, né? Dos profissionais, junto com voluntários locais, indo ver os nossos pacientes, né? O perfil dos nossos pacientes é o que eu disse para vocês, são pessoas em cuidados paliativos predominantes e exclusivos, em que a gente dá suporte ao poder público como corresponsabilidade social. Todos os nossos mutirões a gente faz tutoria de caso, a gente discute caso, o morador participa das discussões técnicas junto com os profissionais, né? É claro, é muito bom que tudo regado a muito café. Eu instituo pão de queijo muitas vezes, mas nesse dia era empadinha. E é interessante a gente entender que a comunidade compassiva ela é um modelo de atenção à saúde. Para pessoas elegíveis a cuidados paliativos, que reúne o controle social, portanto que nós temos uma cadeira hoje dentro da Secretaria Municipal de Saúde, com uma voluntária local como conselheira, a extensão universitária, o voluntariado, e a gente busca a integração às redes de atenção à saúde do SUS. Tanto dos hospitais, hoje a gente tem um vínculo maravilhoso com o Hospital Pedro Ernesto e o INCA. Muitos pacientes hoje voltam para o domicílio, mesmo em cuidado paliativo exclusivo, porque eles sabem que a gente dá as mãos. Atenção primária, junto com o SAD, o Serviço de Atenção Domiciliar, e a comunidade compassiva costurando a atenção primária, secundária e terciária. Isso é fantástico, o quanto a comunidade tem o potencial, né, compassivo. Tem uma frase que é da Organização Mundial de Saúde, que é: a equidade no acesso aos cuidados paliativos é um direito humano. E a equidade não é igualdade, né? É oferecer diferente aos diferentes. É isso. Oferecer de forma diferente aos diferentes. E tratar uma pessoa do asfalto, e tratar uma pessoa da favela, e tratar uma pessoa em situação de rua, e tratar uma pessoa privada de liberdade é totalmente diferente uma coisa da outra. E aqui eu trago 2 exemplos das duas grandes, da grande engrenagem das comunidades compassivas, que é a comunidade, é o morador.
Dona Edna, da Rocinha, Valéria, do Vidigal. Nós encontramos o senhor Orlando em quase processo ativo de morte há 3 anos atrás. Ele está vivo até hoje. Uma pessoa com doença oncológica, metastático ao extremo, mas com uma saúde sinônimo de bem-estar, de ferro. Valéria é ponto-chave na visita. Isso é a casa dele. É quase que uma caverna. Não recebia quase visita. E a partir do momento que a gente está junto, a pessoa acha de novo o sentido da vida e encontra, inclusive, familiares não consanguíneos que ele nunca teve, por meio dos nossos voluntários locais. Vocês conseguem ver aqui o nível de intimidade deles, de amizade, de companheirismo. Foi um dos últimos casos mais emblemáticos que a gente teve. Foi uma senhora que a gente encontrou, justamente com o diclofenaco citado na aula anterior, dessa senhora, que estava lotada de carteira de diclofenaco embaixo do seu travesseiro. A gente percebia sinais de maus tratos extremos, mas não era porque o filho a maltratava, que ele queria maltratar, porque ele não sabia cuidar. E essa senhora não recebia visita da atenção primária à saúde por N situações da vulneração que a gente encontra. A gente conseguiu tirá-la desse lugar, levar para a casa de uma neta, uma querida neta, e a gente potencializou isso. E a gente tem certeza que a gente conseguiu uma sobrevida dela de mais de 8 meses, porque ela foi cuidada. Ela foi amada, mas não amada só pelo ato de pegar na mão. Ela foi amada pelo ato científico de debruçar cuidados sobre ela. Isso eu trago para vocês uma fotinha da sede que nós ganhamos, a nossa nova sede, no miolo. Ela fica no coração da Rocinha. Aqui é o começo da nossa reforma, que está sendo potencializado. Estamos muito felizes por isso. Aqui uma janela nossa, que vai ser da nossa biblioteca e da sala cuidando do cuidador. Ela é um cartão postal. A gente vê toda a Rocinha, São Conrado, o mar, a Pedra da Gávea. É maravilhoso. E a gente não enxerga isso aqui como carência. Nós enxergamos isso aqui como uma potência enorme. Uma potência enorme. E as pessoas falam assim, ai se a favela descer. A favela já desce. Ai se a favela não descer. Porque os serviços daqui e do Rio de Janeiro como um todo, serviços básicos, diaristas, cuidadores, porteiros, motoristas, são sustentados por essa potência. Ai, se a favela não descer. E o que me preocupa não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Quantas dissertações e teses a gente produz para a estante? Eu tive a alegria, a satisfação de concluir meu doutorado falando de produção de cuidado paliativo na atenção domiciliar. E de ter como fruto desse doutorado a criação de uma comunidade compassiva. Gostaria muito que a gente se sentisse incomodado, eu me sinto todos os dias, se o que eu produzo, mesmo que seja pesquisa aplicada, ele de fato transforma a vida das pessoas que sofrem. Ele de fato transforma a vida das pessoas da ponta. É preciso a gente enxergar isso. Algumas referências que eu acredito que possa ajudar bastante, né? E aqui eu deixo também um QR Code de quem quer ser desse grupo de WhatsApp nosso de apoiadores. Mas eu aproveito para falar que nós temos a grata alegria hoje de ter outras pessoas que, espelhados na gente, já estão desenvolvendo comunidades compassivas no Brasil. Rafaela Aquino e Gabi, fisioterapeuta e médica na Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte. Ana Paula e Lígia, médica e nutricionista. Betim Compassivo, em Betim, Minas. Érica Lara, na periferia da cidade de Goiânia, que é uma médica geriatra. Acho que já tá bom, viu, Silvio? E a alegria de ter... Agora virou, foi um blá 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 danado já.
Pronto, pode falar. Se quiser parar de compartilhar, eu vou deixar aqui também. Eu acho que se alguém quiser acompanhar, né? A vela compassiva. Aqui nós temos o nosso Instagram, o nosso site também é a mesma coisa. E quem quiser acompanhar o meu também está aqui, tá? Muito obrigado. Alex, muita gente, eu acho, né, que não conhecia a comunidade compassiva, a definição. A gente teve aquele ano, né, do tema do Dia Mundial. A gente fez um momento que aqui no serviço da gente, a gente tem a Comissão de Cuidado Paliativo Pediátrico. Opa! Aí a gente até enxerga, e eu vou já dar a voz aqui para a Nina, que é a nossa assistente social, que eu enxergo ela muito como a nossa grande referência, que suporte para nos dar uma luz nessa caminhada, porque realmente é o grande gargalo, assim, a gente como médico, eu pontuo muito, assim, que a gente é um detalhe, né? Até nos ambulatórios, assim, eu entendo que, infelizmente, a medicina, o cuidado em saúde, ele é muito centrado no profissional médico, mas, infelizmente, não deveria, né? Como a gente tem a questão social, espiritual, né? O sofrimento, ele vai muito além, né? E, infelizmente, às vezes, a gente é treinado e treina as pessoas para ter esse olhar muito no físico, né? E aí, quando a gente teve essa temática do Dia Mundial, a gente tentou fazer uma ação aqui dentro, porque dentro das nossas unidades de cuidados prolongados, as nossas famílias criam comunidades aqui dentro, Alexandre. Então, principalmente mães, avós, Tenho certeza, isso na pediatria é muito comum. E aí, elas se auxiliam de uma forma, e aí a gente meio que puxou o tema e falou, nossa, o que é isso que nós temos aqui dentro, né? Entre essas famílias que, às vezes, quando uma adoece, porque a gente sempre tem um cuidador conosco, né? Por conta do dimensionamento de equipe, então, normalmente elas não deixam as crianças sozinhas, mas é uma forma do serviço se organizar também, né? Que a nossa criança esteja acompanhada. É um direito, né? Mas a gente reforça a importância de ter alguém aqui até para fortalecer a rede ao redor dessa criança, e isso facilita a deshospitalização também. E aí, às vezes, por algum motivo, e a Nina pode trazer isso se desejar, essas famílias mesmo se ajudam, às vezes, quando a gente vê uma dessas cuidadoras se torna a mãe ou familiar de outra pessoa, e elas se apoiam mesmo que uma das crianças venha a óbito, elas doam tudo que está ali. Quando elas vão para casa, a gente vê que elas se fortalecem juntas. A gente já viu famílias que a amizade construída aqui é a amizade que... Tatuagem, sabe, de melhores amigas e vão para o domicílio. Então, assim, no entanto, vendo aqui o que você traz, porque desde que eu conheci a comunidade compassiva, eu ficava assim, nossa, eu quero ter nas crianças. Só que as nossas famílias, elas são pulverizadas no estado, né? E aí eu sempre ficava assim, como é que eu vou fazer uma comunidade se eu quero fazer no estado? Até porque não tem receita de bolo e ela já acontece dentro. E aí, porque eu ficava assim, a gente já faz, que é o que o matriciamento faz. A gente treina a comunidade muito a nível de profissional de saúde da comunidade. Mas eu assumo, assim, o desejo imenso de como entender a criança lá na comunidade, de como imaginar algo que faça um espelho do que existe aqui dentro, lá, para que exista a inclusão. Porque essas nossas crianças, Alexandre, quando elas vão para a comunidade, a gente tem essas mães que aqui elas estão em grupo, fortalecidas muitas vezes em grupo, mas quando elas voltam para o seu cenário, essa rede de apoio, às vezes, ela fica aqui dentro, né? Então, muitas delas têm saudade da que a gente percebe, né? Muita coisa é construída aqui, quando elas voltam, infelizmente, a rede social é frágil, às vezes a gente até conseguiu fortalecer a de saúde com a atenção primária, com o SAD, mas não existem as outras formas de apoio, sabe? Que eu entendo e aí eu entendo que é diferente do que o que vocês propõem desse cuidado de fim de vida, porque na pediatria
é diferente, né? E aí, assim... cuidado prolongado, né? Porque você tem esse olhar amadurecido sobre isso, mas eu entendo que a comunidade compassiva, ela vem para dar esse suporte, porque essa criança é tipo essa mãe que estava... Essa mãe que estava contendo os filhos, entendeu? Ela muitas vezes ela não vai conseguir sair de casa. Eu fiquei imaginando quantas mães a gente não pode ter numa realidade dessa e que a gente não sabe. Interessante, Sinara, que não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo para a comunidade compassiva ser só na comunidade, território, bairro. Ela pode ser condomínio, ela pode ser dentro de um hospital, ela pode ser dentro de uma penitenciária, ela pode se estender por aí. Então, são formas dela se conformar conforme a necessidade do território, né? Nossa, estou aqui fosforilando. Fala, Nina, a voz é sua, a nossa assistente social maravilhosa. Não, a gente não vive sem ela, não. Ei, gente, bom dia. Bom dia. Ai, que maravilha começar a semana com esse afago no coração. Obrigada, Alex. Sou sua fã. Sou fã desde... Me conheci no Congresso de Cuidados Paliativos e, assim, fiquei enchendo o saco da Sinara, assim, acho que um mês. Ai, pelo amor de Deus, Sinara, vamos, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se movimentar. E... Você já não faz nada, né, Nina? A gente nunca faz nada, né? Mas a gente sempre... Essa inquietação de querer fazer mais, e fico muito feliz quando você sempre traz na sua fala, assim, o quanto a gente precisa estar se reinventando enquanto movimentos, né? Exatamente. Comunidade compassiva é essa reinvenção de movimentos, a gente já viu isso lá atrás, antes do SUS, quando a gente tinha as comunidades se organizando, né? Os movimentos eclesiais de base também, da igreja, que continuam ali fazendo seu papel, e muitas vezes a gente nem enxerga mais, né? Quando a gente traz o controle social, porque sem estar presente dentro dessas instâncias de controle social, a gente não consegue mudar os paradigmas da política. E eu sempre falo, política é tudo, gente. Política está desde o café que a gente toma, quando a gente para respirar, até os grandes investimentos do país, né? Então, é só, mais uma vez, reforçar isso e dizer que é brilhante quando você traz a sua fala. Obrigado, desse macro dentro desse micro, e a gente consegue enxergar isso claramente. Obrigada, Alex, obrigada. Eu que agradeço. Sou a gente fã. tá partindo, eu também sou seu. A gente está partindo de um momento agora em que, na implementação da Política Nacional de Cuidados Paliativos, ela cita as comunidades compassivas, mas cresceu um movimento dentro do Conselho dos Secretários Estaduais e Municipais de Saúde para retirar a citação do exemplo comunidade compassiva. Eu compreendo perfeitamente. O empoderamento social comunitário incomoda muito os líderes, né? Então, quando a gente pensa em Foucault e fala de biopoder, biopolítica e micropolítica, é claro, o Estado, muitas vezes, ele quer ter um modelo que ele aceita só daquele jeito para o povo. E ao contrário, ele pode estipular o que ele quiser, mas a micropolítica, ela nasce, os grandes movimentos, você cita os movimentos eclesiais de base, né, os movimentos comunitários, ele nasce da ausência. Então o povo pode querer tirar, falar, não é o nome, é o movimento que faz a diferença, né? Então, exato. Muito bom isso. E eu costumo falar que nenhuma árvore dá fruto, não, nenhuma árvore recebe pedrada quando ela não dá fruto. Perfeito. Só tem pedrada quando dá fruto, senão ninguém derruba fruto. Então vamos que vamos. O movimento comunitário não pode parar, né? E é incrível como a gente tem que estar amadurecendo essas discussões, né, Alex? Às vezes eu percebo que a gente, como serviços ou profissionais que estamos à frente da paliação, às vezes a gente ainda está com discussões muito superficiais, né? E como você iniciou muito bem sua apresentação, né? E como a Nina pontuou agora, a política, né? Se a gente não compreende, aí a gente vai ficar muito na prescrição.
E que a política não é o papel com o número da resolução, ela é um movimento. Ela é um movimento. Ela é um movimento. Exatamente. E essa questão do social, a gente aqui com a residência é muito isso, né? A gente tenta constantemente mostrar para os alunos isso, né? Que se eles não enxergam esse social, essa dimensão do indivíduo como um todo, e a criança também, entendeu? E a criança e esse binômio, porque carrega essa família e entender esse contexto como um todo, e que se eu não me incomodo, como você muito bem colocou, eu não gero a mudança e eu faço parte desse processo, dessa engrenagem, enfim. Eu queria só te perguntar uma coisa, que eu sei que você falou de doação, mas eu sei que você falou de extensão da universidade. Medicamento, insumo, material que você tem na sua casinha lá, maravilhosa. É tudo de doação? Tudo doação. Tudo doação. Principalmente de pacientes, de familiares de pacientes que já partiram, mas nós temos muito profissional de saúde que é voluntário, então ele leva. Mas, por exemplo, isso é uma dúvida que o pessoal tem muito. Por exemplo, morfina, que tem dificuldade na rede de acessar. Qualquer doação que entra, 2 farmacêuticas nossas faz termo de doação, e qualquer saída de morfina tem que respeitar a farmacovigilância. Perfeito. E tem que ser prescrição de médico voluntário interno nosso com receituário para a gente combinar a entrada e saída. Vocês fazem uma gestão interna, assim, eu entendo, de olhar a qualidade, tudo direitinho. A minha dúvida era essa entrada, né? A entrada é toda doação. E, por exemplo, você falou de cama, né? Então, assim, vocês, de alguma forma, assumem alguns cuidados, mas entendo que é, tipo assim, conforme o que eu tenho disponível. Mas claro. eu sou substituto, né? Eu não sou responsável, né? Então, assim, se eu tiver o colchão pneumático, se eu tiver a cama... Mas aí a gente faz campanha e, assim, ninguém que precisou nunca ficou de fora alguma coisa, sabe? Sempre a gente teve tudo que precisava. Porque, assim... Uma coisa que a gente precisa explicar também é que o nosso cliente ele não é o paciente na comunidade compassiva. O nosso cliente é o vizinho que cuida dele. Então, os voluntários são capacitados para cuidar dos seus vizinhos. E ele se torna padrinho do seu vizinho. Então, a comunidade compassiva, enquanto profissionais, a gente dá subsídio esse vizinho que é um agente compassivo, para que ele cuide do seu vizinho. Por exemplo, a gente não dá telefone nosso de profissional para o paciente. Perfeito. Sempre a referência é o vizinho dele que cuida dele, para a gente empoderar o leigo, que ele é o responsável pelo cuidado comunitário. Perfeito. Então, quando ele traz para nós que precisa de um filtro de água, por exemplo, ele já tentou na comunidade conseguir o filtro de água. Quando ele não consegue, ele traz para nós. Porque senão a gente, mais uma vez, terceiriza o cuidado e tira a responsabilidade comunitária disso. Então, existe um movimento interno dos voluntários buscarem, ou eles mesmos fazerem as vaquinhas e tudo, mas a própria comunidade compassiva está ali também fazendo essa engrenagem. Eticamente, você já buscou, assim, por ser voluntariado e tudo, nada a ver, né? Porque essa relação paciente, nada a ver, né, Alex? Porque às vezes eu estou aqui dentro do ambiente hospitalar e eu assumo que essas coisas das vaquinhas e tudo, eu sempre fico muito essa relação médico-paciente, né? Então, a equipe de saúde, paciente, eu fico muito, assim, consternada e, tipo assim, não está errado. Eu tenho que ter cuidado quando aquilo que eu estou gerindo não impõe alguma coisa. Então, por exemplo, quem lidera as vaquinhas, as questões comunitárias, são os próprios moradores. Perfeito. Eu, como um doador, quem está doando não é o enfermeiro Alexandre. Perfeito. É o Alexandre, pessoa física. Perfeito. E eu não sou obrigado a isso. Agora, eu acho que quando aquilo se impõe numa equipe, gente, vamos ter que doar R$30 cada um. Aí já perde todo... Né? Perfeito. E existe uma PJ para cada comunidade? Se quiser, na verdade, não tem que ter essa obrigação. A gente teve que fazer, tem 2 anos, porque para a gente receber doação do PatFest, por exemplo, precisa do recibo, precisa, às vezes, de nota. Então, aí a gente teve que fazer. Mas não tem essa obrigatoriedade. Perguntei pela praticidade das doações, porque isso é uma coisa que a gente pensou aqui internamente também. Isso. Tá, perfeito. Perguntas, não sei, já estou pensando. Tá bom.
Obrigada, Alex. Eu que agradeço, chegou gente. já aqui, ó. Tá aqui, ó. Já chegou aqui, ó. Que vocês Alex, tenham um ótimo mês obrigada. de setembro, uma ótima semana. Ótima semana para você.